tudo bem com você? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos a mais um dos assuntos super interessantes do mundo da anatomia? Hoje nós vamos estudar sobre o sistema nervoso, só que um aspecto bastante particular do sistema nervoso, chamado de sistema nervoso autônomo. Muitas das respostas do nosso organismo, elas são além da nossa vontade, do nosso controle voluntário, não é verdade? Então, esse sistema nervoso autônomo é quem controla tudo isso. Quer um exemplo? Digamos que você tenha que sair correndo de algum lugar porque está acontecendo alguma coisa. O que acontece? Digamos que está pegando fogo em algum lugar. Você tem que sair correndo. O seu corpo vai te preparar para esse momento. O que vai acontecer? A sua pupila vai dilatar, certo? O seu coração vai aumentar a frequência cardíaca, você está precisando de mais sangue. Os seus brônquios vão dilatar também, vão broncodilatar para você poder receber mais oxigênio, para você poder fugir, certo? Então vai ter uma série de adaptações que o seu corpo irá fazer para esse momento de fuga. E elas independem da sua vontade, elas são autônomas. Então esse sistema nervoso autônomo é quem controla isso. Legal, né? O sistema nervoso autônomo tem dois componentes principais, o simpático e o parasimpático. Um deles vai ser responsável por esse movimento de fuga, certo? Eles atuam, na maioria das vezes, ao mesmo tempo nas vísceras, geralmente de formas antagônicas. Mas são muito interessantes de ser estudados todos esses efeitos que acontecem, como que eles estão organizados, de onde eles vêm, os dois saem juntos, o sistema nervoso central, ou não? Olha quanta coisa legal para a gente estudar, né? Aposto que você vai gostar bastante desse assunto e vai se apaixonar mais um pouquinho pelo sistema nervoso, assim como eu sou apaixonada pelo sistema nervoso, tá certo? Aposto que você vai adorar. Vamos lá então? Não perca essa aula, vamos comigo, vamos? Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Lisley Alves, sua professora de anatomia. Hoje nós vamos ter mais uma aula sobre o sistema nervoso. Só que hoje nós vamos abordar sobre o sistema nervoso autônomo. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre uma visão bem geral sobre o sistema nervoso autônomo e no próximo vídeo a gente vai entrar nos pormenores desse sistema. Combinado? Vamos lá então? Para começar, quando nós estudamos lá sistema nervoso, se você não viu aí no canal tem um videozinho, nós vimos que o sistema nervoso nós podemos dividi-lo de forma anatômica, né, que a gente divide de forma assim bem resumida em sistema nervoso central e periférico, sendo que o central é todo aquele que está protegido por osso, né, então encéfalo, medula espinal, e o sistema nervoso periférico é aquele que conduz e traz os impulsos da periferia até o sistema nervoso central, correto? Então essa é a divisão anatômica. Fora a divisão anatômica, a que nós vamos estudar hoje é a divisão funcional. Quando nós estamos falando de divisão funcional do sistema nervoso, nós estamos falando de dois sistemas, né? A gente está falando aqui do sistema nervoso somático, que é aquele que relaciona o nosso organismo com o meio ambiente, certo? E ele vai ter dois componentes. Um aferente ou sensitivo, ou seja, ele leva a informação sensitiva da periferia para o sistema nervoso central. Certo? Então, todos os receptores periféricos, eles vão captar impulsos e aí vão passar lá para o sistema nervoso central, certo? Agora, ele vai ter um outro componente que é um componente eferente ou motor, certo? Eferente ou motor. Esse componente ele vai trazer informações, certo? Para os músculos esqueléticos. Então, ele vai levar até os músculos esqueléticos o comando lá dos centros motores, certo? Então, lá dos centros nervosos no encéfalo. Tudo bem? Então, aqui, aferente, que leva a informação para o sistema nervoso central, e eferente, que traz essa informação. E isso aqui tudo, né, voluntário, certo? Então, relaciona a gente com o meio ambiente. Nós temos uma segunda divisão, que seria o sistema nervoso visceral, tá? Esse sistema nervoso visceral está mais relacionado com a inervação de vísceras, certo? De estruturas viscerais. Só que ele também vai ter um componente aferente ou sensitivo e um eferente ou motor. O aferente sensitivo, ele vai conduzir impulsos para áreas específicas do sistema nervoso central. Então ele vai pegar lá nos visceroceptores, ele vai pegar o impulso e vai levar até o sistema nervoso central.
tá? A maioria dos impulsos a gente não tem consciência dele, tá? Por exemplo, lá na região da divisão da artéria carótida comum e interna e externa, a gente tem ali o seio carotídeo, né? Que lá ele consegue captar, né? Os vísceros receptores captam a sua pressão arterial, certo? Então você não tem consciência a todo momento de como está a sua pressão arterial. Ali, naquela região, a gente também tem o corpo carotídeo, né? Que capta as taxas de oxigênio. Outra coisa que você não precisa ter a consciência disso, certo? Então, esses impulsos vão pelo nervo glossofaríngeo, tá? E aí eles vão chegar até regiões específicas do encéfalo. E a gente não precisa ter essa consciência, certo? Agora, quando esses aferentes sensitivos eles se tornam conscientes, geralmente eles se manifestam por algum tipo de sensação, tá? Sede, certo? Fome, ou plenitude gástrica, certo? Dor. Mas, geralmente, isso não é muito preciso, é uma coisa mais difusa, tá certo? Então, esse é o aferente sensitivo. Então, a gente já percebeu que, a gente já viu aqui, que a maioria não é consciente, e quando se torna consciente, ele tem algum tipo de resposta, tá certo? Agora, um outro componente do sistema nervoso visceral é o componente eferente ou motor, tá? E esse componente, ele traz impulsos de certos centros, né, lá do sistema nervoso central, até algumas estruturas viscerais, tá? Geralmente, ele vai terminar em glândula, tá? Ó, em glândula, em músculo liso, tá? Ou então no músculo cardíaco, certo? Então, e esse componente eferente ou motor é o que a gente denomina de sistema nervoso autônomo, tá? Que nós vamos ver aqui no decorrer desse vídeo e no próximo vídeo, que a gente divide ele em dois, simpático e parasimpático. Provavelmente você já ouviu falar esses dois termos, certo? Simpático e parasimpático. Então, reforçando, sistema simpático e parasimpático fazem parte do componente eferente do sistema nervoso visceral, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, mais ou menos, como que a gente é o componente? Então, aqui, ó. Essa é mais ou menos a organização geral aí desses sistemas, certo? O sistema nervoso somático, certo? A gente já viu que o eferente dele é voluntário, e a gente vai estar saindo lá do encéfalo, certo? Um neurônio pré-sináptico, certo? Que vai até a medula espinal, e de lá ela vai fazer sinapse, certo? Com o neurônio pós-sináptico, e vai até os músculos esqueléticos, certo? Então, ele tem basicamente dois neurônios. Um que sai do encéfalo, que vai até a medula, onde tem uma sinapse, e depois um outro neurônio. Então, a gente vê aqui que tem, olha, basicamente dois neurônios, certo? Ótimo. Já o sistema nervoso eferente visceral, né, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, outra diferença, não, aqui é voluntário, aqui é involuntário, certo? Ele vai ter basicamente três neurônios. Um que a gente chama central, tá? Que o corpo tá lá no sistema nervoso central, certo? Um tá lá no sistema nervoso central. E aí depois vão estar em várias áreas do telencéfalo, do diencéfalo, no hipotálamo, que é o mais importante. Depois a gente vai ter outros dois, né, que vão fazer parte da parte periférica do sistema nervoso autônomo, certo? Então a gente tem um primeiro neurônio que vai estar lá no sistema nervoso central, que vem e faz sinapse aqui nesse neurônio, certo? Então o primeiro lá, sistema nervoso central. Tudo bem? Agora, esses dois outros neurônios, o primeiro neurônio, então aqui a gente tem um primeiro neurônio, que é o central, e a gente tem os outros dois neurônios que fazem parte da parte periférica, digamos assim, do sistema nervoso autônomo, certo? Esse segundo neurônio, o corpo dele vai estar aqui, ó. O corpo celular vai estar no tronco encefálico ou na medula espinal, certo? No tronco cefálico, eles vão se agrupar formando núcleos, tá? Principalmente na origem ali de alguns nervos cranianos, como o nervo vago, por exemplo. Tá? Quando ele estiver na medula espinal, aí a gente vai estar falando ali de segmentos de T1 até T12, L1, L2 e sacral, alguns sacrais, certo?
Nós vamos ver mais para frente como que se dá essa organização. Aqui é só agora, só para vocês saberem essa organização geral aí, certo? Então, o sistema nervoso somático eferente, ele tem basicamente 2 neurônios, tá? Um com o corpo celular já lá no encéfalo e o outro lá já depois da medula espinal. E o sistema nervoso eferente autônomo, né, do visceral, ele vai ter 3 neurônios. Um lá no sistema nervoso central mesmo e outros 2 que formam a parte periférica do sistema nervoso visceral eferente. Tá certo? Tudo bem até aqui? Agora vamos dar uma olhada aqui como se comporta os dois. A gente já falou lá atrás que o sistema nervoso visceral eferente ele tinha 2 componentes, certo? Simpático e parasimpático. Vamos ver como que se dá a organização desses dois para a gente começar a entrar nessa organização. Então aqui, olha, nós vemos essas diferenças anatômicas já bastante evidentes entre esses dois sistemas, certo? Primeiro, vamos ver aqui o sistema nervoso simpático. Então, veja, ó, é um componente do sistema nervoso visceral eferente, certo? E nós vamos estudar primeiro o simpático. Qual que é essa diferença anatômica? A primeira diferença anatômica entre esses dois, aqui em cima a gente está vendo simpático, aqui embaixo parasimpático. Vamos estudar cada uma das diferenças. Primeira diferença é a posição dos neurônios pré-ganglionares. Então veja aqui, ó, representado em vermelho, a gente está olhando aqui o neurônio pré-ganglionar, certo? A posição anatômica deles já vai ser diferente. No sistema simpático, nervoso simpático, a gente vai ter uma posição tóraco-lombar, ou seja, esse neurônio, certo, pré-ganglionar, ele vai estar lá na região da medula espinal, tá? De T1 a T12 e depois L1, L2, certo? Então, ele é tóraco-lombar, tudo bem? Já no sistema nervoso parasimpático, a posição anatômica deles, certo? Já vai ser diferente. No sistema nervoso parasimpático, olha, o neurônio pré-ganglionar, o seu corpo vai estar aqui, ó, em posição crânio-sacral. Ou seja, parte dele vai estar lá no tronco cefálico e parte vai estar lá na medula espinal, nos segmentos sacrais, S2, S3 e S4, certo? Primeira diferença aqui, ó, diferença anatômica, a gente já vê lá da posição, primeira diferença é a diferença da posição dos neurônios pré-ganglionares, certo? A segunda diferença anatômica que nós vamos estudar é a posição dos neurônios pós-ganglionares, certo? No sistema nervoso simpático, olha aqui nessa imagem, a gente colocou de propósito, né, ó, a fibra pós-ganglionar, olha, ela é bem mais longa que aqui embaixo, certo? Ó. Olha aqui a posição do gânglio, certo? No sistema nervoso simpático, os gânglios, eles estão longe das vísceras, eles estão lá perto da coluna vertebral, tá? Então, com isso faz com que a fibra, já vamos ver a terceira diferença, certo? A fibra do neurônio pós-ganglionar, do sistema nervoso simpático, olha, ela é bem longa, certo? E ela vai fazer, um único neurônio pré-ganglionar faz sinapse geralmente com vários neurônios pós-ganglionares, certo? Quando a gente compara essa segunda diferença, né, da posição dos neurônios pós-ganglionares, nós vemos que aqui no sistema parasimpático, o gânglio, certo? O gânglio, ele vai estar lá próximo às vísceras ou já dentro das vísceras, tá? Então, aqui, olha, o gânglio, ele já vai estar lá próximo ou dentro das vísceras, ou seja, a fibra pré-ganglionar aqui, olha, é bem mais comprida. A fibra pós-ganglionar vai ser bem curtinha, tá certo? Então, essa é outra diferença bastante importante. Então, vimos 3 diferenças. Qual a primeira diferença? A posição dos neurônios pré-ganglionares, certo? No sistema nervoso simpático, ela é tóraco-lombar, e no sistema nervoso parasimpático, ela é crânio-sacral, certo? Segunda diferença que nós vimos, as posições dos neurônios pós-ganglionares, certo? Os gânglios no sistema nervoso simpático, eles estão muito próximos à coluna vertebral, certo? No sistema parasimpático, ele vai estar muito mais próximo às glândulas, às vísceras, certo? Que pode ser uma glândula também, certo? Agora, a terceira diferença é o tamanho das fibras pré- e pós-ganglionares, certo? No sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é longa, certo?
No sistema parasimpático é ao contrário. Já que o gânglio está lá perto da víscera, a fibra pré-ganglionar tem que ser muito mais comprida para poder chegar até lá, certo? E a pós-ganglionar vai ser curtinha. O gânglio já está lá praticamente dentro da víscera, tá? Ou muito próximo da víscera. Então ela precisa ser bem curta, certo? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós vamos ver mais ou menos essa organização, certo? Então aqui, ó, aqui a gente está vendo no sistema somático, certo? Olha, sai lá da medula já um segundo neurônio e pronto, certo? Então aqui, ó, que sai lá da medula e vai, certo? Até o eferente motor dos músculos esqueléticos. Aqui nós estamos vendo o eferente simpático, onde a gente tem aqui, ó, um neurônio pré-ganglionar, certo? Aqui um gânglio, ó, pertinho da medula, e um neurônio pós-ganglionar, certo? Aqui nós estamos vendo o eferente parasimpático. Então nós temos aqui, olha, um neurônio pré-ganglionar bem longo, o gânglio já lá bem perto da víscera, e aqui o neurônio pós-ganglionar. Tá certo? Nessa próxima imagem, olha, nós vamos também ver uma organização geral aí, só para a gente poder ficar bem gravado aí essa diferença anatômica geral aí entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, certo? A gente viu lá atrás que o simpático, ele era um sistema nervoso que a gente chamava de tóraco lombar, certo? Então olha aqui, ó, de T1 a L2, todas as fibras simpáticas pré-ganglionares do sistema nervoso simpático vão sair aqui, ó, desses segmentos da coluna da medula espinal. Só daí, professora? Só daí, certo? Agora, do sistema parasimpático, ela vai sair aqui, olha, de núcleos lá no sistema nervoso central, certo? Lá no crânio, e outros aqui no segmento sacral da medula espinal. Certo? Só daí, professora, só daí. Depois, no próximo vídeo, a gente vai estudar como que eles se organizam, como que então, em várias partes do corpo, vão estar chegando ao mesmo tempo fibras simpáticas e parasimpáticas, tá? Mas a origem delas é bem distinta, certo? Então, lá no tronco encefálico, certo? Ou lá no sistema nervoso central, e na medula sacral, aqui no sistema parasimpático, e tóraco lombar aqui no sistema simpático, certo? Tudo bem? Até aqui? Ótimo. Nessa próxima imagem aqui, olha, a gente vai ver mais ou menos como se organizam aí, só para a gente começar a ter uma leve experiência de como se organizam os gânglios do sistema nervoso simpático, né? Então a gente tem aqui, ó, saindo lá da medula espinal, os nervos, certo? Ó, do nervo espinal vai ter componentes que vão formar aqui, ó, um primeiro gânglio, depois eles formam aqui um segundo gânglio e depois vão formar lá plexos. Tudo isso no sistema nervoso simpático, tá certo? Só para vocês já irem entendendo aí mais ou menos de onde que tá saindo essas fibras, certo? Lá da região tóraco-lombar, junto com o nervo espinal, vão sair aqui os componentes, certo? Nessa próxima imagem, nós vamos ver aqui, olha, novamente como que se dá essa distribuição, certo? Então aqui, ó, aqui nós estamos vendo o sistema simpático, não preciso nem falar, porque vocês estão vendo aqui, ó, as origens de tóraco lombar, certo? Aqui desse outro lado a gente está vendo o parasimpático, mas porque a gente está vendo aqui as origens, ó, sistema nervoso central e sacral, certo? Mas vejam que todas elas estão indo por caminhos distintos, mas elas estão chegando nas vísceras. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, na glândula lacrimal, a gente vai ter os dois componentes chegando, certo? Olha aqui, ó, nas vísceras torácicas, eu também tenho os dois componentes chegando, nas vísceras abdominais, tá certo? Então, eles vão se organizar de forma bastante complexa, mas de fácil entendimento, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, certo? Eles estão, como a gente está vendo nessa imagem aqui, eles estão chegando, a maioria deles, nas duas, os dois componentes estão chegando da mesma víscera, certo? Então, olha aqui, ó, por exemplo, chegam lá no duodeno, no jejunum no ilho, certo? Olha lá, na glândula suprarrenal, tudo bem? Agora, ambos atuam sobre a maioria das vísceras, certo? A maioria das vísceras, eles chegam juntos. Eles atuam, geralmente, de forma antagônica, tá? Nas vísceras. Aqui, olha, nós vamos mais ou menos ter aí uma visão bem rapidinha, só de alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, na glândula lacrimal. O sistema nervoso simpático, ele vai atuar fazendo vasoconstrição, tá? E ele vai ter pouquíssimo efeito sobre a glândula lacrimal. Ele tá chegando lá, mas tem pouco efeito. Já o parasimpático, ó,
secreção abundante, ele estimula a glândula lacrimal, tá? Na glândula salivar, por exemplo, ambos atuam, simpático faz vasoconstrição, parasimpático vasodilatação, só que eles também vão atuar na secreção. Então, quando o sistema simpático atua sobre a glândula salivar, a gente vai ter uma secreção mais viscosa, certo? No parasimpático, uma secreção mais fluida, mais abundante, por exemplo, certo? No sistema genital masculino, por exemplo, o sistema simpático é responsável pela ejaculação, já o parasimpático pela ereção, né? No tecido adiposo até, olha, a gente tem a atuação do sistema nervoso simpático, certo? Faz a lipólise. Parasimpático, olha, não tem ação. Então, nem todos os tecidos, nem todos os órgãos vão receber os dois sistemas, certo? Na bexiga urinária, por exemplo, já o sistema nervoso simpático quase não tem atuação. Já o sistema nervoso parasimpático faz a contração do músculo lá para poder haver o esvaziamento, certo? Para a gente poder gravar isso, olha essa próxima aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, que uma pessoa, né, você está andando lá livremente pela Espanha e de repente alguém grita para você lá, o touro escapou, né? O que vai acontecer com o seu corpo? Você vai ficar parado no lugar esperando? Não, né? O que vai acontecer com o seu corpo? O sistema nervoso simpático vai entrar em ação, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, lá na íris, você vai ter uma dilatação da pupila, uma midríase, certo? Tudo para preparar o seu corpo para a fuga. Então lá, os brônquios vão dilatar para você poder respirar melhor, o coração vai abrir, vai aumentar a frequência cardíaca, certo? Vai ter uma dilatação das artérias coronárias, porque você vai precisar de mais sangue para poder fugir, certo? Em contrapartida, seu tubo digestório, ele não pode estar no momento de você ir ao banheiro, certo? Então ele vai diminuir o peristaltismo e vai fechar os esfíncteres, tá? Tudo para você poder fugir, certo? A glândula suprarrenal vai secretar adrenalina. A lente lá no seu olho, o sistema nervoso simpático vai acomodar ela para ela enxergar melhor ao longe, para você poder fugir, certo? Lá no fígado vai aumentar a glicose, a liberação de glicose, para você poder ter energia, certo? Os músculos eretores do pelo vão estar bastante eretos, né? Você fica até arrepiado, certo? As glândulas sudoríparas começam a secretar copiosamente, tá? É só você imaginar um momento de medo, de fuga, tá? Tudo que acontece com você, você respira mais, seu coração acelera, seu tubo digestório geralmente ele para o peristaltismo, certo? Agora, o parasimpático é basicamente o contrário, certo? Se no momento de fuga você tem uma dilatação da pupila, o parasimpático vai fazer uma constrição da pupila, certo? Se o simpático faz dilatação, dilatação, o parasimpático vai fazer bronquioconstrição, certo? O simpático vai fazer taquicardia, o parasimpático faz bradicardia, certo? No tubo digestório, o simpático a gente viu que ele diminui o peristaltismo, certo? O parasimpático aumenta o peristaltismo, certo? Para você poder evacuar a abertura dos esfíncteres, certo? Já na suprarrenal, o parasimpático, olha, não tem ação, certo? A lente que a gente viu lá, que ela acomoda mais para longe, para você poder enxergar melhor ao longe o seu caminho de fuga, no parasimpático ela vai acomodar mais para leitura de perto, visualização mais próxima, tá? No fígado, enquanto no simpático libera glicose para você poder ter energia para toda essa resposta, certo? No fígado, o parasimpático faz o aumento de armazenamento de glicogênio, certo? Já que nos pelos e nas glândulas sudoríparas a gente praticamente não tem inervação parasimpática, tá certo? Deu para vocês entenderem, né, mais ou menos como que funciona, como que são essas diferenças aí entre sistema nervoso simpático e parasimpático de forma bem geral? Então, tá ótimo. Se você tem alguma dúvida, volta aqui no vídeo, assiste mais uma vez. No próximo vídeo, nós vamos entrar em pormenores de como que se dá essa organização, né? Como que esses neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares, como que eles se organizam, como que ele forma os gânglios, como que acontece essa distribuição anatômica. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero que você esteja gostando. Qualquer coisa, dá uma assistidinha nos outros vídeos aí sobre neurologia, principalmente de inicial, lá onde a gente fala da divisão do sistema nervoso, tá certo? Então, espero que você esteja gostando. Espero você no próximo vídeo. Mas não deixa de dar o like aqui no canal, de falar para um amigo, compartilhar isso com todo mundo, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau!